Olha, vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Sabe, a gente costuma pensar nela como, sei lá, uma tragédia antiga, uma coisa de impérios que nem existem mais. Mas a verdade é que essa guerra é, na real, o ponto de partida do século XX. É o evento que de fato desenhou o mapa, a política e até a psicologia do mundo em que a gente vive hoje. E aí fica a grande pergunta, né? Como é que pode um continente inteiro, que se achava o centro do universo, no auge do poder, da sofisticação, como é que ele simplesmente mergulha numa espiral de autodestruição por causa de um único tiro? É exatamente isso que a gente vai tentar entender agora. Então, para a gente entender essa explosão, primeiro a gente tem que olhar o que tinha dentro do barril de pólvora. Sabe, a Europa da chamada Belle Époque era só uma fachada, uma capa de otimismo e progresso, porque por baixo dessa superfície as coisas estavam fervendo. As pressões políticas, econômicas, sociais, tudo chegando num ponto de ebulição. E olha só, o economista John Maynard Keynes, um cara que estava lá no meio das negociações de paz, ele fez um diagnóstico que foi perfeito. Ele disse que aquela prosperidade toda que o mundo via era, na verdade, um castelo de cartas. Ou seja, uma estrutura econômica super conectada, mas ao mesmo tempo frágil e muito, muito instável. O que a gente tinha ali era um verdadeiro choque de mundos. Pensa comigo. De um lado, impérios super antigos, multinacionais, como o austro-húngaro e o otomano, que já estavam, sabe, rangendo, quase se desfazendo. E do outro, potências novas, cheias de gás, agressivas, como a Alemanha, que tinha acabado de se unificar e estava desesperada para conseguir o seu lugar ao sol, ou seja, para pegar a sua fatia na corrida por colônias e mercados. Bom, vamos detalhar um pouco esses fatores. Primeiro, a população crescia num ritmo alucinante, mais rápido do que a Europa conseguia produzir comida. Isso criou uma dependência perigosíssima de importações. E para piorar tudo, existia uma competição imperialista selvagem. Era assim, cada nação olhava para o sucesso da vizinha e via aquilo como uma ameaça direta à sua própria sobrevivência. Um verdadeiro jogo de soma zero, onde para um ganhar, o outro tinha que perder. E o epicentro de toda essa instabilidade eram os Balcãs. O Império Otomano, que era chamado de o homem doente da Europa, estava em colapso. E nesse vácuo de poder, o que aconteceu? Explodiram nacionalismos ferozes. Um exemplo claro é o da Sérvia, que tinha o sonho de unir todos os povos eslavos da região. O problema é que muitos desses povos viviam sob o domínio do Império Austro-Húngaro, ou seja, era uma verdadeira panela de pressão prestes a explodir. E aí, no meio de toda essa atmosfera carregada, veio a faísca. Aquele único evento que transformou décadas e décadas de tensão acumulada numa guerra que engoliu o continente inteiro. O que essa linha do tempo mostra, e é algo realmente assustador, é a velocidade da catástrofe. Pensa só, o assassinato do herdeiro do trono austríaco por um nacionalista sérvio. Isso ativou um efeito dominó de alianças militares que ninguém nem sabia direito que existiam. A Áustria-Hungria, com o apoio da Alemanha, vai e ataca a Sérvia. Aí a Rússia, que se via como protetora dos eslavos, mobiliza seu exército. Com isso, a Alemanha declara guerra à Rússia e, claro, à sua aliada, a França. E o golpe final, quando as tropas alemãs invadem a Bélgica para poder atacar a França, o Império Britânico entra na briga. Em questão de 5 semanas, a Europa inteira estava em chamas. Foi muito, muito rápido. E a guerra que veio depois, bom, ela não se parecia com absolutamente nada que o mundo já tinha visto. Foi um encontro brutal, sabe? Entre uma mentalidade de guerra do passado e uma tecnologia de extermínio do futuro. É aqui que está a raiz de toda a carnificina. Os generais lá nos seus gabinetes planejavam a guerra com táticas do século XIX, dando ordens de ataques frontais, todo mundo correndo em campo aberto. Só que os soldados lá na linha de frente estavam encarando o poder de fogo industrial do século XX. Metralhadoras que varriam tudo e todos, artilharia pesada que pulverizava o chão a quilômetros de distância. Essa análise aqui é, nossa, cirúrgica. A simples bala de fuzil, que agora tinha um alcance e uma precisão muito maiores, tornou qualquer ataque frontal um suicídio em massa. Simples assim. A única resposta possível para se defender era cavar. A guerra de trincheiras não foi uma escolha, uma estratégia genial. Foi uma consequência inevitável da nova tecnologia. E com isso, a frente ocidental virou uma cicatriz gigantesca de lama e arame farpado, cortando a Europa de ponta a ponta. A guerra se tornou um impasse terrível, um moedor de carne, uma competição de puro desgaste, onde o objetivo não era mais conquistar um pedaço de terra, mas simplesmente esgotar o inimigo, sangrar o outro lado até ele não aguentar mais. E isso, claro, leva a gente a uma pergunta fundamental.
Uma máquina de guerra que devora milhões de vidas e uma quantidade de recursos que a gente nem consegue imaginar. Ela não se sustenta sozinha. Então, como? Como as nações conseguiram alimentar esse monstro por 4 longos e terríveis anos? A resposta está num conceito guerra total. Foi a primeira vez na história moderna que a diferença entre o campo de batalha e a vida em casa, a vida civil, simplesmente desapareceu. Era a nação inteira em guerra. Cada fábrica, cada centavo da economia, cada pessoa, tudo foi direcionado para um único objetivo: vencer, a qualquer custo. E isso aparecia de formas muito concretas no dia a dia. A propaganda não só chamava os homens para lutar, ela também pressionava as mulheres a convencerem seus maridos, filhos, irmãos a irem para a guerra. A comida era super racionada, o governo dizia o que as famílias podiam ou não comer, tudo para garantir que os suprimentos chegassem aos soldados. A guerra, de fato, invadiu a casa de todo mundo. Em novembro de 1918, finalmente, a exaustão total foi tanta que os canhões se calaram. A guerra acabou. Mas o jeito como a paz foi negociada não resolveu absolutamente nada. Muito pelo contrário, ela plantou as sementes de um conflito que seria ainda mais devastador. Essa frase aqui resume perfeitamente o problema todo do Tratado de Versalhes. Ele não foi um acordo para construir uma paz que durasse, para curar as feridas da Europa. Não. Ele foi um instrumento de vingança. Foi, na prática, a continuação da guerra, só que por outros meios, diplomáticos e econômicos. Vamos dar uma olhada nos termos, só para a gente ter uma ideia. Primeiro, a Alemanha foi forçada a assinar a cláusula de culpa de guerra, ou seja, assumir sozinha a responsabilidade por tudo. Depois, perdeu territórios industriais que eram vitais para sua economia, perdeu todas as colônias, teve que entregar sua frota de navios e ainda uma parte enorme da sua produção de carvão. Foi uma humilhação calculada, feita para alejar o país. E para garantir que a Alemanha não se levantaria, veio o golpe final, o financeiro, as reparações de guerra. O Keynes calculou na época um valor de 8 bilhões de libras. Gente, isso era uma soma astronômica, simplesmente impagável. E foi projetado exatamente para isso, para manter a economia alemã de joelhos por décadas. E o Keynes avisou. Ele alertou com uma clareza que hoje a gente vê que foi profética. Ele disse, olha, se a gente empobrecer e humilhar a Alemanha de propósito, a gente não vai ter paz. A gente vai ter vingança. A crise econômica, somada ao ressentimento nacional, tudo isso criaria o terreno perfeito para o surgimento de movimentos políticos extremistas. E, tragicamente, ele estava certíssimo. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, e bem sombria. O Tratado de Versalhes não resolveu nenhuma das tensões que causaram a guerra. Pelo contrário, ele só transformou e intensificou tudo. A tal paz de 1919 criou as condições exatas para a ascensão do nazismo e para a explosão de uma nova guerra mundial só 20 anos depois. No fim das contas, a Grande Guerra não foi a guerra para acabar com todas as guerras. Foi só o primeiro ato de uma tragédia que seria ainda maior.